Doutor Joaquim, na sua opinião, seria possível criar um robô que poderia sentir dor, felicidade, entre outros sentimentos que nenhum ser humano? A resposta é sim, obviamente, é um processo que está se desenvolvendo ainda em sua fase inicial, mas já há bons avanços, certamente na questão visão, na questão audição, isso já é tema bastante solucionado, resolvido, e a questão tátil está avançando bem, né? Olfato também, já há avanços técnicos, avanços científicos. Na questão tátil, é interessante porque, como a dor é um alerta, ela se expressa, por exemplo, no aspecto tátil, quando eu levo um beliscão, ou uma batida, ou o que seja assim. Isso é, a dor sempre é um alerta de alguma coisa, né? Um alerta de algo, de um risco externo, ou de um fenômeno interno que possa estar acontecendo e que a dor alerta sobre isso aí. O professor Hiroshi Shiguro, da Universidade de Osaka, no Japão, ele tem estudos muito interessantes no sentido da engenharia de software da percepção de dor. Porque o mecanismo táctil, físico, ele não é o mais difícil, né? Essas luvas tácteis já estão desenvolvidas e tudo, a percepção física não é o problema. A percepção é a interpretação daquilo como risco, como alerta. Sei lá, um robô se aproximaria de uma chama, de um calor excessivo, e a percepção tátil seria transmitida na forma de um alerta, né? Então, isso faria com que houvesse uma retração da máquina, assim vai. Em relação à dor, portanto, parece que o caminho avança bastante. Em relação às emoções, sentimentos, e esse é um campo que existe a área da psicotrônica ou psicologia robótica, que é uma área maravilhosa, né, de se estudar. Eu conheço pela rama algumas coisas gerais que eu leio, mas essa é uma área impressionante. E eu assisti isso já tem uns 3, 4 anos, na Japan House, em São Paulo. Estive uma tarde com o professor Hiroshi Shiguro, dessa Universidade de Osaka, no Japão, que desenvolveu, junto com a equipe dele na universidade, aquilo que ele chama de humanoides e geminoides. Humanoides no sentido dos robôs se parecerem o mais possível com um ser humano, em feições, em traços, em pele, em movimento de olhos, de boca e tudo, e menos ou muito longe daqueles robôs, por exemplo, da Boston Dynamics, que parecem uns cães metálicos, uns robôs de filmes de ficção científica moderna e tudo, né? Aquelas coisas mais a máquina mesmo se movimentando. Bom, o professor Ishiguro e seu grupo desenvolveu isso, tem muita coisa de vídeo na web, desenvolveu humanoides, utilizando, obviamente, silicones, membranas de silicone e tudo mais, e muito de arte nesse desenvolvimento, e desenvolveu também um geminoide, que é ele mesmo, é a cara dele. Ele viaja pelo mundo dando palestras e o geminoide vai junto. Obviamente ele terá que adaptá-lo à medida que ele for envelhecendo, mas é impressionante. Pois bem, eu fiquei 2 horas e meia na fila lá na Avenida Paulista, na Japan House, esperando ter uma tarde que para mim seria muito legal, ouvindo falar sobre silicone, cabos, chips, eletrônica, enfim. E eu passei uma tarde maravilhosa ouvindo, aprendendo sobre o que é ser humano. Porque o professor Hiroshi, ele disse, construir um robô é a melhor maneira de nós aprendermos sobre nós humanos. E com isso ele prendeu toda a audiência naquilo e foi muito lindo. Obviamente ele demonstrou, fez demonstrações com o Geminoide, que obviamente tem capacidade de perceber a direção de onde uma pergunta está vindo, ele se volta, e expressão de olhar e tudo. Agora, todos nós podemos dizer, mas responde aquilo que a máquina está programada para. Pois bem, então aí estamos caminhando
o desafio de autonomia, de emoções. O grupo do professor Ishiguro também desenvolveu, ele escreveu junto com o pessoal de teatro e cinema uma peça chamada Sayonara, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Um filme e uma peça de teatro. E se imagina uma ilha no Japão, num acidente tipo Fukushima e pós-Fukushima, a população começou a ser retirada daquela ilha, primeiro os não contaminados ou muito pouco contaminados, e a partir de um grau de contaminação foram saindo depois, até que fica naquela ilha apenas uma pessoa extremamente contaminada e, portanto, condenada, uma moça, e ela fica junto com uma robô, não uma geminoide dela, mas uma humanoide. E daí começam diálogos dela. Maravilhoso esse filme. Eles transportaram para o teatro também. Pois bem, o professor Ishiguro ele conta que, obviamente, tinha muito aprendizado de máquina, né? A cada sessão do teatro, a máquina ia aprendendo mais sobre o ambiente, sobre gestos e sobre falas e tudo, né? E ele conta algo que nos deixou a todos impressionados, que uma das cenas, essa moça, essa vítima da radiação, ela, para conversar alguma coisa com a robô que estava sentada numa cadeira de balanço, uma perfeição, ela se ajoelha, coloca a sua mão sobre os joelhos da robô e diz um trecho da peça que já havia sido dito há várias sessões, era a mesma coisa. Então. E eles se surpreenderam que a robô se aproxima mais, como se fosse num gesto de compaixão ou de mais afeição. Então. E aquilo não era programado. E pela seriedade do professor Hiroshi e seu grupo, a gente não tem nenhuma evidência de que, não sei não, né? Tem um pouco de fake news nisso, alguma coisa. Não parece. Parece sim aprendizado de máquina. Quer dizer, de alguma forma a máquina foi aprendendo que aquele gesto era parte de um repertório da questão emocional, ou do gestual emocional, ou daquele momento emotivo da peça. Então, eu contei essa história longa para dizer que eu acredito que se avança também para as emoções em robôs. Existe esse campo que eu disse de estudos, que é muito bom, para todos os alunos que estão agora entrando na fase universitária, não entrarão na fase universitária mais à frente, que é a questão de awareness, né, de despertar de si, despertar do self em máquinas. Né? É um campo maravilhoso. E emoções, eu creio que, digamos, sejamos modestos, em alguma medida será parte também do processo.